Fala turma, tudo em ordem? Tá aqui essa nossa segunda aula sobre candlestick ou candles. Só que antes deixa eu dar um recado para vocês aqui. Para ter sucesso no mercado financeiro precisa uma série de fatores, né? Uma delas é a parte técnica, a gente está fazendo aqui, aprendendo como funciona o mercado e como a gente pode aproveitar as oportunidades. Outra é ficar inteirado do mercado, do que acontece, saber das notícias, né? Então, eu tenho um grupo do Telegram onde eu passo diariamente as notícias, as principais notícias do mercado, aquelas que na minha concepção podem movimentar, dar volatilidade para o mercado, e também nesse grupo diariamente eu passo as minhas análises e as possíveis oportunidades, aquelas que têm potencial, né? E também eu faço alguns exercícios, faço uma dinâmica, né? Tem uma interação. Então você quer participar? Tem um link na descrição, clica lá no link, entra, é free, de graça. Beleza? Agora sim, então vamos para a aula, que é a nossa segunda aula do módulo básico sobre análise gráfica, né? Esse aqui é o assunto básico, mas ele é muito importante para entender as próximas aulas, tá? E por incrível que pareça, tem muita gente, mas muita gente no mercado que está operando que nem doido aí, muitas das vezes perdendo dinheiro e não sabe esses conceitos, esses rudimentos que são importantes para a gente entender do porquê, do funcionamento básico do mercado. E na primeira aula a gente viu os diferentes tipos de gráficos, né? E eu falei ali que o que nós vamos usar é o de candlestick, que é bastante usado, se não o mais usado no mercado financeiro, né? O que é candlestick? É o gráfico. Seria o coletivo de candle. Um candle sozinho, uma vela sozinha, chama candle, lógico. O coletivo é o candlestick. E esse gráfico foi criado lá no século XVIII, no Japão, por um japonês chamado Oma Munehisa, acho que é essa a pronúncia mais ou menos, né? Ele usava na bolsa de Dojima, em Osaka, no Japão, para operar contratos futuros de arroz, que era a riqueza da época, a maior riqueza que tinha lá era os contratos de arroz. E tem um fato curioso que ele teve, a história diz que ele teve um gain em 100 trades consecutivos usando essa técnica. Até por isso que ela se disseminou rápido aí. E quem trouxe para o Ocidente, na década de 80, foi Steve Nielsen, onde ele fez algumas modificações tal, e trouxe, e é difundido, muito usado. Nós vamos falar muito sobre candlestick, né? É das bases para o meu setup de operação, tá? Não vou aprofundar na parte histórica. Quem sentir necessidade ou é curioso e gosta de saber, na internet tem bastante informação sobre a parte histórica do candlestick, tá? Vamos ver aqui como é formada a estrutura do candle, né? O candle, esse caso aqui é um candle negativo, tá? Esse aqui é o corpo dele, é o corpo, tá? E aqui é chamado de sombra, também chamado de pavio. E essa aqui seria a estrutura um pouco mais complexa, né? De um candle negativo, ou seja, um candle vendedor. O que aconteceu nesse candle? Vamos analisar com muita calma. Como ele é um candle negativo, quer dizer que ele é vendedor e andou para baixo. Então ele teve abertura nessa faixa, tá? E o fechamento nessa faixa. Só que ele teve um pavio em cima e pavio embaixo, sombra em cima, e onde foram a máxima desse candle
e aqui embaixo a mínima. Então, como foi a construção dele? Ele abriu, tá? Subiu, desceu até embaixo, fez a mínima. Então ele abriu ali, fez a máxima, fez a mínima, subiu e fechou aqui. Nós vamos ver lá daqui a pouco aqui de forma animada isso. Então, guarde essa estrutura aqui. Um outro candle negativo, vendedor também, só que num outro formato, né? Ele fez a abertura aqui. Como foi o funcionamento? Como que ele foi a construção dele? Ele abriu, ele fez uma máxima, tá? Deixou esse pavio todo aqui porque ele voltou todo, fez a mínima é no mesmo lugar do fechamento. Então por isso ele criou esse formato. Abriu aqui, fez a máxima, foi lá para a mínima e fez o fechamento. E um candle positivo, um candle comprador, como que funciona? É a mesma coisa, só que ao contrário. Vamos ver aqui. Esse candle, ele fez a abertura nessa faixa, ele desceu para a mínima, subiu tudo, fez a máxima e desceu fazendo o fechamento. Então, repare que onde teve abertura e fechamento é onde vira corpo, ele gera o corpo, né? E a parte onde ele sobe e desce entre a abertura e o fechamento vira pavio. Agora aqui nós temos um outro candle, é um candle positivo, comprador também, onde ele fez a abertura, subiu, fez a máxima e desceu fazendo o fechamento. E a gente pode reparar aqui que a abertura e a mínima foram no mesmo ponto, tá? Por que eu estou pegando esses candles onde tem uma convergência em abertura e fechamento perto da mínima, perto da máxima ou dos mesmos pontos, para a gente exatamente ver o principal, como funciona a construção do candle. Esse é o ponto primordial, tá? Que eu não gosto que fique se apegando. Na próxima aula nossa eu vou falar sobre as figuras de candle, né? Mas o principal é você saber como ele é construído, né? Onde existe aquela guerra campal que a gente imagina que tem entre compradores e vendedores. Então aqui ele abriu, foi uma força grande de compra, aí acabou a força de compra, entrou a força de venda. Aí a força de venda entrou aqui. Aí, o que quer dizer isso? Porque como na construção desse candle, eu posso ter uma definição do próximo movimento. Esse é o ponto principal, tá? Eu quero mostrar para vocês agora aqui, na real, como é construído cada candle, né? Às vezes a gente fica olhando o gráfico lá e não se apercebe, e vai construindo, e vai criando o gráfico, e vai para cima, e vai para baixo, e não se toma conta exatamente da construção do candle. É um ponto, para mim, muito importante, né? Porque cada candle, ele vai mostrando, ele vai dando sinais de como ele é construído, de o que pode acontecer em seguida. Tá? Então vamos ver na prática como que é formado. Esse aqui é um gráfico real, tá? Não é animação feita, é um gráfico que eu peguei. Vamos ver como que começa a formação do candle. Ó, a abertura, percebe a abertura? Ele fez uma subida, criou um pavio, subiu um pouco mais. Cada vez que ele sobe e desce, ele cria um pavio. Ele forma um pavio, né? Olha lá, cada vez que ele sobe e desce, ele cria um pavio. Vamos reparar aqui, vamos dar uma parada. Nós estamos falando desse candle aqui. Então a gente percebe o seguinte, ele abriu aqui, ele subiu até lá,
criou um pavio, né? E voltou e fechou aqui. Esse aqui, ele já abriu nessa faixa aqui, ó. Ele abriu nessa faixa, não criou pavio nenhum. Por quê? Aonde ele desceu, ele ficou. Ele pode até ter subido e andado dentro desse... entre a máxima e a mínima. Tá? Vamos continuar. Percebe como cada vez que ele oscila, ele vai e volta, ele cria o pavio? Agora ele vai descendo e criando o corpo. O que é isso aqui? É uma força vendedora forte. Tá? Aí já perdeu força vendedora. Criou um pavio na parte de baixo. Mas também não consegue romper a máxima. Vamos ver, espera aí, vamos dar um stop aqui. Então a gente percebe nesse cara aqui. Ele abriu aqui em cima, tá? Abriu aqui. Ele foi até embaixo, não conseguiu fazer uma mínima abaixo desse ponto e subiu e fechou aqui. O que esse candle diz pra gente? Que ele teve, por incrível que pareça, mais força vendedora, força compradora. Porque os vendedores fizeram uma força muito grande, conseguiram chegar na mínima, mas não conseguiram manter essa mínima. Os compradores foram e viraram o jogo e jogaram lá para cima. Tá? Aqui, esse aqui, ele abriu aqui embaixo, ele abriu aqui e subiu. Vamos ver o resto desse candle. Olha lá, conforme ele vai subindo, ele vai e volta, faz o pavio e vai ganhando corpo, vai demonstrando esse candle a força compradora. Olha lá, ele fechou forte, ele fechou forte. Ele vai demonstrando. Vocês perceberam que a partir desse candle aqui, a gente viu a força vendedora ficando fraca, e a partir daqui ele foi ganhar, a força compradora foi ganhando corpo. Olha só, olha que candle. Então, por isso que eu falo, os candles eles mostram os possíveis movimentos futuros, né? Dentro de probabilidades. Esse candle é um candle muito forte de força compradora, apesar de ter um pavio grande aqui, mas ele formou um candle, um corpo grande, né? E o detalhe aqui, né? Ó, e você percebe que vai... Aqui é um candle de força... deixa eu falar desse candle aqui, dar uma pausa. Ele abriu aqui, força vendedora, desceu, fez ele descer, não conseguiu manter, os compradores vieram, fizeram ele lá para máxima. Então esse é um candle de força compradora bacana, forte. E aí vai, tem vários candles. O importante é esse ponto, é um exercício que vocês podem fazer. Ir analisando a abertura e fechamento dos candles, se ele deixa pavio ou não. E seguir a próxima aula, que eu vou falar exatamente sobre esse assunto, que são as figuras dos candles. Aí a gente vai se aprofundar mais nesse assunto aqui, de como eles são formados, o que cada figura indica para a gente... o que a gente pode seguir, né, dentro da análise, dentro de várias informações. O candlestick é mais uma informação, talvez a que pode ser decidido a gente entrar ou não numa operação, tá? Beleza, turma? Então é isso aí, essa aula, uma aula curta,
mas é uma aula muito importante, tá? Muita gente que eu conheço não sabe, não sabe o que um candle quer dizer e acaba entrando em operação que não é para entrar, tá? Saindo às vezes antes da hora, que é um outro ponto. Às vezes a operação tem muito para dar, muito para andar, daí o cara fica achando que tá fraco já. Então, numa operação dessa aqui, é uma operação para a gente deixar rolar. Eu só vou pensar em sair dela quando eu estiver dentro da estratégia que já estiver num topo, e mesmo assim, quando uns candles começarem a demonstrar fraqueza. Olha isso aqui, ó. Ele já está começando, ó, a sequência. Um candle pequeno, corpo pequeno. Aqui a gente já repara, ó, por exemplo, ele veio aqui de um candle com corpo grande. A partir daqui ele já começou meio, né, um corpo pequeno. Seguiu esse candle aqui, ó. Dependendo do fechamento dele, já é para a gente começar a pensar que ou ele está fazendo um pullback para continuar o movimento, ou ele já está num ponto onde ele está fraco e vai começar uma reversão. Então, é isso aí que os candles mostram pra gente, tá? Essa então foi a primeira aula sobre candlestick, tá? Sobre candles. A minha próxima aula vai ser sobre figuras de candles. Então, e em seguida eu vou começar a falar sobre as figuras gráficas dentro da análise gráfica propriamente dito. Então, por isso é legal você se inscrever no canal, ativa o sininho para quando sair essas aulas você já receber a notificação já para assistir, beleza? Gostou do vídeo? Dá um like nele, entra lá para o meu grupo do Telegram. Todo dia lá no grupo eu posto as notícias, aquelas que eu acho importantes, tá? Eu não fico enchendo de notícias, aquelas que eu tenho assim uma percepção que vai poder mudar alguma coisa no mercado, pode gerar alguma oportunidade, e também aquelas análises que de última hora, que eu percebo, de manhã eu acordo, vou fazer as análises, ver que oportunidade que pode dar naquele dia, day trade, de repente um day trade, e eu posto ali, coisa que não dá para colocar aqui no grupo. Beleza? Entra lá e vamos seguindo junto, rumo ao sucesso, ganhando dinheiro aí no mercado financeiro. Beleza, gente? Valeu, grande abraço aí. Até mais.